a segunda parte propriamente dita do nosso Congresso Nacional, com um tema que não havia melhor para recomeçar. MCC, o movimento ambiental. Vai moderar justamente o Presidente, o Joaquim Mota, e depois apresentará os seus convidados. Penso que será melhor assim. Pronto, eu penso que sim. O Joaquim Mota então depois apresentará os seus convidados, mas posso chamar então ao palco Fernando Santos, Maria José Pascoal, Adelaide Teixeira, Jorge Pinho e Margarita Gomes. Então, boa tarde, espero que tenham todos almoçado bem. Nós, agora a esta hora, é sempre difícil falar, nós vamos tentar não falar muito alto para não acordar ninguém que esteja aí mais compenetrado. E íamos então hoje iniciar agora a parte de tarde, focando-nos um pouco naquilo que é a finalidade do movimento, que é, e a tarde vai ser um pouco por aí, que é um movimento ambiental e por isso um movimento que está no mundo de uma forma ativa pela postura das pessoas que compõem esse mundo e nas suas atividades profissionais. Eu não vou apresentar ninguém, eu vou pedir que eles se apresentem, dizendo quem são, de onde vêm e no fundo também um bocadinho como é que o cursilho de cristandade apareceu na vida de cada um. E cada um falará por si, será melhor eles apresentarem-se dessa forma, está bem? Então eu ia pedir ali ao Jorge, se faz favor. Era melhor estar a fazer sapatos. Olha, criaturas santas de Deus, vós que estáis aqui, os que não estão, e era aquela multidão imensa que nós vamos ouvir na liturgia de segunda-feira. Eu sou o Jorge, venho de Altareia de Oliveira das Meias. Estou casado com a Maria Alméria, que está ali, esta criatura santa de Deus, que eu lhe dou muitas graças. E digo isto sempre onde eu estiver, porque me ensina muito a viver. Dou muitas graças a Deus por Ele me ter dado esta criatura por companheira. Temos 2 filhas, temos 5 netos e uma que está para sair ao mundo, que está a ser a nossa alegria. Tenho o nome a Ilana, que vai nascer, creio que daqui por 15 dias ou 3 semanas mais ou menos, por aí assim, que damos muitas graças a Deus e estamos ansiosos por esta criatura que vem até nós. Olha, meus amigos, eu sou do 249 e fez quinta-feira 21 anos que fiz o meu cursinho. A Amélia no mês a seguir. E eu quero recordar aqui aquele momento tão importante que foi o pré-curso na minha casa. Fui o casal que lá veio, quando me recordo disto comovo. Fui o casal que lá veio e um pré-curso, olha, com uma serenidade tão grande. Veio lá o casal que nos propôs, mais um casal, já com alguma idade que lá veio. E eu vi o Espírito Santo ali, senti-me ali. Um percurso tão sereno, tão bom, que era impossível nós dizermos não. Depois tivemos a graça de fazer o nosso cursilho, e eu recordo aqui as palavras do Padre Brito, que muitos de vós conheceram, numa intendência no Monte da Virgem no Porto. Ele dizia a certa altura assim: estamos a rezar por um cursilho que está a decorrer na Casa de São Paulo, mas vós que estáis aqui, o vosso cursilho não foi, o vosso cursilho está a ser. Nestes 21 anos, meus amigos, o meu cursilho está a continuar, está a ser. E depois, envolvidos naqueles 3 dias de cursilho, o 4º dia por aí fora, e foi recebido na Altareia. Foi recebido na Altareia num grupo tão belo, com pessoas de várias idades. E, meus amigos, que nós não sejamos um descarte de ninguém.
são mais idosos que estão ali no grupo, é importante que eles estejam ali, porque eu tenho conhecimento e tenho essa vivência que aqueles mais idosos me ensinaram também pela sua experiência de vida quando chegamos ali. Portanto, não há descarte para ninguém, meus amigos. Este é um desabafo meu, que ninguém tenha que sair do grupo porque é mais idoso, que permaneça porque ajuda para os outros. E assim apresentados, meus amigos, foi é o continuar da nossa vida no quarto dia. E então pediram estamos aqui a falar de um ambiente que é o ambiente do trabalho. Não sei se já posso. Então é importante quando faças à Margarita, se faz favor, para ela se apresentar, depois nós vamos conversando mais, está bem? O meu nome é Margarita, sou a espanhola mais simpática aqui do grupo. Venho de Lisboa porque moro lá há 21 anos, que eu cheguei cá a Portugal. Sou enfermeira, tenho o privilégio de trabalhar no Hospital Dona Estefânia, onde a Jacinta, que estamos aqui em Fátima, morreu. E pronto, fiz o meu cursilho há 14 anos e a parte de fazer de enfermeira, faço também, sou catequista, sou responsável do grupo de catequeses de adultos do hospital, sou missionária e sou voluntária em várias coisas e pronto, a igreja tem imensos carismas e participo um bocadinho de alguns e pronto, chega. Boa tarde, eu sou Maria José Pascoal, sou atriz. É para falar sobre o cursinho, não é? Como é que ele apareceu? Pois, fez este ano 6 anos que os meus pais faleceram, os dois, o meu pai em fevereiro, a minha mãe em outubro. Eu vivi sempre com os meus pais, tenho 65 anos, portanto faço umas contas, nunca deixei de viver com eles. E portanto foi um choque brutal. O meu pai nasceu em Reguengos de Monsaraz, a casa onde ele nasceu ainda me pertence, e eu fui lá passar uns tempos, conheci uma senhora que estava na secretaria da igreja e que me viu assim com tanto desgosto, com tanta mágoa, e perguntou-me se eu não queria fazer um cursilho, e eu achei que sim, qualquer coisa. E, aliás, a partir dessa altura foi mesmo qualquer coisa. Comecei a fazer parte dos dois grupos corais de igreja, de missas, só porque sim, porque tinha que fugir para algum sítio. E foi assim que eu comecei, e foi assim que eu fui fazer o cursilho, onde conheci pessoas extraordinárias que me apoiavam, e eu não conseguia ouvir a maior parte das coisas que me estavam a ser ditas, saía muitas vezes para chorar, era apoiada por toda a gente, principalmente pela Clara Zagal, e é por isso que eu estou aqui hoje. Portanto, foi muito importante, porque embora estivesse naquele desgosto, naquela apatia, havia qualquer coisa que me ia empurrando para cima, e era esse o caminho que eu queria fazer e que quero continuar a fazer, é o caminho para cima. Boa tarde a todos. Boa tarde, piores. Meus companheiros de painel, não sei se painel. Chamo-me Fernando Santos, nasci em Lisboa, 10 de outubro de 1954, portanto tenho 67 anos, sou casado com aquela miúda que está ali. Namoro com ela há 50 anos, fazem janeiro, 50 anos. Sempre com a mesma. Anos de casado. Tenho 2 filhos, uma filha e um filho, uma filha com 43, um filho com 38, 3 netos, graças a Deus. E, portanto, há 27 anos fiz o 411 em Lisboa, em Cascais. Portanto, foi talvez um momento determinante da minha vida. Este encontro com Cristo me fez lembrar que eu tinha sido batizado no dia 16 de janeiro de 1955,
data que eu acho que nunca me tinha lembrado que tinha acontecido na minha vida. E foi, na realidade, um curso de cristandade. No momento em que encontrei Cristo e percebi que Cristo estava vivo e que percebi que ao longo desses 40 anos que eu andei por aí, que Ele nunca me tinha largado. E não me largou porque, na realidade, quando eu recebi a graça no meu batismo, eu nunca mais me podia libertar. Porque é uma promessa que Ele fez a todos nós, não é? E, portanto, dou graças a Deus por este compromisso que assumi nesse março de 1994, nesse encontro com Cristo, quando me disseram e me entregaram este crucifixo, está aqui, Cristo contava comigo. E eu disse-lhe, acho que lembro perfeitamente de ter dito sim, mas disse-lhe com uma fortíssima convicção de que, na realidade, quem tem a graça de um dia deslumbrar esta alegria, que é saber que tem um amigo que nunca o vai desiludir, tem também a força, seguramente, de levar aos outros, de o transmitir aos outros. E é isso que todos nós, e vocês, e este movimento faz. Eu depois falo do movimento. Boa tarde a todos. Eu começava por cumprimentar todos os presentes, aqui também no painel. Chamo-me Adelaide Teixeira. Nasci em 1 de 9 de 1961, portanto tenho 60 anos neste momento. Nasci no Algarve, no entanto, é no Alentejo que eu tenho estado praticamente em permanência toda a minha vida. Primeiro no Baixo Alentejo, por força do trabalho do meu pai, e mais tarde no Alto Alentejo, onde tenho ficado. A questão dos cursos de cristandade não me eram de todos conhecidos. Os meus pais eram cursistas, e a minha mãe é, meu pai infelizmente já faleceu, e portanto sempre nos habituamos em casa a ouvir falar muito de Cristo e daquilo que eram os cursos e as vivências que eles tinham tido e que nos transmitiam. E ao longo de todo o percurso tenho 3 filhos, sou casada também, um senhor que aí está ao lado, um pouco mais atrás, há 42 anos, tenho 3 filhos, todos eles têm o privilégio de ter uma família de facto muito unida, também eles criados num seio de família cristã, com valores, tenho muito orgulho nisso, mas há alturas na nossa vida que nós precisamos de mais. E houve uma altura na minha vida, que foi exatamente há cerca de 10 anos, que eu achei que tinha estagnado e que estava numa encruzilhada e que precisava de ter um objetivo diferente e de fazer qualquer coisa diferente. E foi nessa altura que me lembrei, porque Cristo nunca me abandonou nas alturas piores da minha vida, Ele esteve sempre lá, que tinha que apostar mais, tinha que compreender mais e tinha que ir mais além. E foi exatamente nessa altura que resolvi fazer então um curso de cristandade e que fiz, portanto, em Elvas faz cerca de 10 anos. E mudou radicalmente, apesar de ter todos esses valores, de ter todas essas aprendizagens, digo-vos que é completamente diferente nós passarmos pelo processo. É a diferença entre a teoria e a prática. Nós já temos a prática, mas precisamos às vezes teorizar a prática. E foi isso que esse curso me veio dar. Porque nós, quando fazemos, às vezes fazemos empiricamente. E ao passar pelo curso, começamos a dar um sentido diferente às coisas. E há pouco, hoje de manhã, eu ouvia dizer que um senhor padre que não queria fazer o curso e que os membros da sua igreja lhe disseram, mas faça por nós. E de facto é completamente diferente. Passamos a ter consciência das coisas, porque é que se faz e porque é que não se faz, e qual o caminho que se deve percorrer. E depois, daqui a pouco, já falaremos mais. Obrigada. O Senhor diz-nos que o mensageiro que anuncia o seu reino se define pela obra que realiza. E em Mateus 7,20 diz: assim é pelos seus frutos que os reconhecereis.
no meio disto tudo, depois para dar frutos, à luz do que hoje se passa no mundo, que obstáculos é que hoje nós vamos encontrando, onde as pessoas esbarram na vida de cada um, para anunciar e para ser testemunha deste anúncio? Que obstáculos é que nós vamos encontrando? Margarida. Pronto, eu não sei se disse há pouco que sou da terra de Santa Teresa e de São João da Cruz. Sou de Ávila, de uma aldeia perto. Eu acho que, como tudo na vida, encontramos sempre algumas pequenas dificuldades, obstáculos. Eu, como enfermeira, no meu dia a dia, e graças a Deus, até tem sido bastante bem aceito o ser cristão no meio deste ambiente hospitalar, e às vezes encontras os problemas de aceitar a morte, sobretudo. Há pessoas, enfermeiros e médicos, etc., que às vezes têm uma certa dificuldade em aceitar. A mim, o conhecer Cristo e viver tudo isto de ser cristão e ter a cruz sempre comigo, tanto uma como a outra, me faz afrontar com bastante mais facilidade. Não é fácil, não é? Aceitar morte de crianças num hospital pediátrico, mas também às vezes as pessoas que não acreditam tanto em Deus ou assim, mas neste tempo, 21 anos em Lisboa e neste hospital, não tem sido muito difícil. Por acaso, até as pessoas já me conhecem, já sabem, ofereço cruzes, ofereço marcadores para os livros, flores, vou acompanhando pessoas no processo da morte dos filhos, vou fazendo catequeses, voluntariado na capela, e tem sido de uma enorme riqueza e força poder partilhar com os outros todo este amor que Deus nos tem, e que aquilo que mais certo temos é a morte. E é nisso, como alguém disse, uma criança quando nasce já tem idade suficiente para morrer. Por isso trabalhei 12 anos em cuidados intensivos neonatais, onde também morreram muitas crianças, e agora passei da outra parte, estou na unidade de adolescentes. Já a mortalidade não é assim tão frequente, mas mesmo assim já temos tido bastantes casos e daqueles doentes crónicos, mas a dificuldade às vezes é mais comigo própria do que, ou às vezes com os pais, aceitar esta morte, aceitar a pessoas de todas as religiões. Também temos que lidar com isso. Muçulmanos que têm um espaço e põem um tapete ali ao pé da cama e fazem as suas orações. Às vezes aos cristãos não se nota tanto esse ser cristão, mas tem sido um tempo de enorme riqueza e força também. Poder ir suportando e ultrapassando estas pequenas dificuldades. Ok, obrigado. Um dos princípios desta nossa atual sociedade é a procura do prazer antes de tudo mais. As televisões, as redes sociais, a publicidade mostram-nos sempre famílias muito felizes, bem-sucedidas, belos automóveis, as coisas mais luxuosas sempre, e os jovens são muitas vezes influenciados por essas imagens que tendem a mostrar que tudo é fácil, quase não há sacrifício nenhum para se conseguir. Com todas estas facilidades que nos são oferecidas, será possível um regresso à simplicidade? Jorge, para ti. O regresso está sempre ao nosso alcance, assim nós queiramos. Ainda falando do obstáculo, eu acho que o grande obstáculo parte sempre de mim. Parte sempre de mim, porque eu, ao encontrar-me, seja com quem for, em que ambiente for, eu estou aqui a recordar-me, foi falado aqui de Anne Bonin, e eu não posso deixar de falar dele. E isto vem ao encontro. Há uma frase dele que diz assim, no Aprendiz de Cristão. Ele ensina-me muito isto, o Aprendiz de Cristão. Ele diz assim: alguém
quando Deus quer comunicar-se, Ele tem esta frase tão linda, quando Deus quer se comunicar a alguém, vai à procura daquele que reconhece a sua miséria, para ir ao encontro dos miseráveis. E então aquele que está nessa situação, e se eu vou ao encontro dele, reconhecendo a minha miséria, faz-lhe bem a ele e faz-me bem a mim. Agora, se eu for numa atitude de que não há obstáculo nenhum na minha vida, de que já sou um santo, já sou isto, já sou aquilo, eu, se for a ter com uma criatura dessas, até vou a importuná-lo, e ele não se sente feliz. E eu penso que esta atitude deve partir sempre de mim. Se algo de bom não acontece ali com esta criatura que vou me encontrar, é tudo obra minha, porque Deus está ali, meus amigos. Deus está ali onde muitas vezes o Jorge pensa que não está, Ele está lá sempre. Ele está lá sempre. Eu não sou obstáculo. O obstáculo não é, Ele não é obstáculo. O obstáculo posso ser eu. Ir ao encontro dele, deixar-me envolver por este Cristo, e depois que essas situações que vão surgindo no dia a dia deixam de ser obstáculo. Mesmo nas suas fragilidades, nas suas dores, nos seus fracassos, não há fragilidade, porque eu, reconhecendo, estou numa atitude de poder melhor ajudar o outro. É como eu estou, e já lá vamos, de modo de desculpa, e é como eu só entendo se eu estiver um sapateiro, eu posso entender que trabalho com sapatos. Se tiver aqui a enfermeira, ela entende esta situação quando está na função dela. Eu só reconheço a miséria do outro quando também olho para dentro de mim e reconheço, mas é tudo obra do Espírito Santo, meus amigos, que é a coisa mais linda que existe. E falando aqui, estava-se a falar nos jovens, e eu vou todos os dias levar a minha neta à escola, e o meu neto, e é sempre quase à mesma hora, quase todas as pessoas passam por ela todos os dias, às vezes vamos a conversar os dois, eu e a minha neta, ou o meu neto, e tem a natureza que é tão linda, mas a coisa mais linda, meus amigos, que eu encontro em cada dia que vou levá-los é as pessoas. É aquela riqueza que eu digo, Deus está aqui nestas pessoas, aquelas pessoas que caminham para o trabalho, algumas que já vão dar o seu passeio matinal, aqueles professores que chegam à escola. Para mim é a maior alegria, é o maior dom de Deus, é ver Deus nas outras pessoas, ver esta realidade, cada um com a sua história, algumas com a cabeça baixa, mas sabe Deus por lá vai naqueles corações. E eu penso que tudo isto é possível quando parte de cada um de nós e nos deixamos envolver por aquele que está sempre presente. E eu vou terminar este bocadinho. Na segunda-feira, na abertura das atividades lá na nossa Diocese no Porto, tem o lema da Diocese, eu penso que é comum, caminharmos todos juntos, mas caminharmos todos juntos e deixarmos envolver por aquele que tudo nos ensina, que é o Espírito Santo, meus amigos. É o Espírito Santo. Sem Ele nada podemos fazer, e é confiar por Ele e deixar-nos jogar por Ele. Eu tenho a certeza que Ele deixando-nos jogar por Ele, que estes obstáculos, aquele obstáculo sou eu próprio, se vai embora. Quando falamos destas situações do eu, como estavas a dizer, e à luz daquilo que se passa hoje no mundo, nós podemos dizer que nos aproximamos cada vez mais do sentido religioso, ou é a superstição que domina a nossa sociedade? E eu ia me perguntar ao Fernando, esta questão da superstição e do religioso, sendo o desporto também pode ser uma escola de valores, isto consegue-se transmitir estes valores para dentro da prática desportiva, lidando com tantos egos e com tantas pessoas diferentes neste âmbito? Esta é a pergunta tradicional. Sempre me perguntam, desculpa, mas sempre me perguntam a mesma coisa: como é que se evangeliza no futebol? Como é que se não sei o quê? Como é que é no futebol? Meus amigos, mas o futebol faz o mundo, não? Às vezes evangeliza as pessoas, porque o terreno fértil para a evangelização é o coração das pessoas, não é? O resto é tudo fantasia. Não me levem mal, quer dizer. Porque dizia ele muito bem, a questão é os outros, e é isso que ele nos pediu, foi evangelizar, e nós é que estamos a criar obstáculos a nós próprios, não é? Foi isso que eu sempre fiz durante muitos anos, quando era ciclista no pedalante, nem ciclista era, se calhar,
casei para a igreja, fui batizado, e pronto, e os meus filhos para um colégio católico e tal, mas quer dizer, eu passei sempre para o lado, não é? Passei sempre fora disto. Ela há bocado dizia alguma coisa, só me lembrei da pergunta que eu fazia sempre nesse tempo. Eu perguntava aos meus amigos, aqueles que falavam como ele, queriam-me falar a mim, né? Mas eu não tinha também, não queria ouvir. Eu sempre fazia uma pergunta: então, está em todo lado? E está no quintal da minha avó? E eles respondiam-me assim: tá, pois, mas a minha avó não tem quintal. E portanto esta é a questão. A questão é que nós olhamos sempre para o mundo e a primeira coisa que fazemos, mas isso não somos só nós, já lá no outro tempo atrás, se a gente, basta ler os Evangelhos. Há uma coisa que os cursos também me deram, foi eu perceber que há um tripé no qual a gente deve estar baseados, não é? Que é o estudo da piedade de ação. Como não tenho tempo para ler, vou à missa todos os dias. Portanto, já o faço há muitos anos, desde que fiz o curso de cristandade. Outra coisa que me ajudou muito foram as ultreias, e não posso deixar de passar aqui em claro uma coisa importante que ele disse também, e que eu ouvi aqui muito esta manhã, e que eu concordo com alguns aspectos, mas que eu acho que é uma questão, e isto tem a ver com o futebol, e também, eu já leirei a tua pergunta, eu posso me espalhar e começar a falar demais, mas de resto, e que tem a ver com o futebol, que toda a gente me fala que tenho que fazer renovação, e renovação para as pessoas é uma revolução, é tirar os velhos e pôr os novos. Isto é o quê? O que é isso? No futebol ainda por cima até são novos, não é? Porque tem 35, 32, 36, então de repente vou tirá-los fora para pôr os mais miúdos, os que têm 20, 21, quer dizer, vamos lá ver, o que é preciso é renovar as mentalidades, renovarmos a nós próprios, e claro, todos nós, com mais idade, menos idade, o que é ter idade não conta, o que conta é aquilo que vai dentro de nós, e aquilo que nós temos para dar aos outros, e de ouvir, e de escutar, e isso é que é importante, e nós estamos sempre muito focados em julgar como é que é, se o outro faz isto, se o outro faz aquilo, mas meus amigos, não se esqueçam que já o Paulo e o Apolo discutiam isto, quer dizer, já nesse tempo, por isso é que o Paulo nunca teria sido o nosso padrão, ele nunca teria sido apóstolo, não é? Se fôssemos por estes caminhos, então ficavam lá só os outros que foram escolhidos por ele, o patrão, o filho do patrão, porque o patrão é o outro mais acima, o filho é patrão também, na unidade do Espírito Santo, mas ele é patrão também. Nesse meu tempo eu costumava dizer que eu nunca soube o que era o Espírito Santo, pensei que era o banco andador que tinha dinheiro. Quando eu fui para o hotel trabalhar em 81, eu trabalhei nos anos no hotel, e tive que abrir a conta no Espírito Santo. Se me perguntassem na altura o pai, o filho e o Espírito Santo, eu achava sempre que o Espírito Santo era lá o banco andador que tinha dinheiro. Era uma chatice, hoje tinha que dizer que era o novo banco, era o pai, o filho e o novo banco, que também não dava provavelmente muito jeito. Mas, na realidade, nós temos que perceber, as dificuldades são sempre nossas. Reparem isto. Os ambientes. Pensem no que aconteceu. Aqueles homens que ele escolheu, que eram os pagelos, também estavam todos assim, ó. Eles todos tinham muita fé, mas depois começaram a negá-lo, começaram a dizer que não sei o quê, o outro diz que não acreditava na ressurreição, só lá puser as mãos nos dedos e tal, não é? Lá o Tomé, que eu também sou, às vezes era um bocadinho como o Tomé. Mas Cristo disse uma coisa dessa vez, vocês todos lembram-se bem, lembram-se melhor que eu, que destas coisas não percebo muito, futebol já não percebo nada, disto ainda percebo menos. E Cristo disse a Tomé, tu és muito feliz por teres acreditado vendo, mas serão muito mais felizes aqueles que ele não acreditassem nunca terem visto, não é? E portanto, mas reparem que mesmo esses, quando o Senhor partiu, lhes tinha dito, lhes tinha explicado, o que é que eles fizeram? Recolheram em casa, não é? Foram lá para o colo da mãe, ficaram ali quietinhos, nem os ratos, à espera de ver o que é que ia acontecer, não é? Claro que o que aconteceu foi o Espírito Santo. E portanto, como ele disse, é isso que nos guia. E é isso que nós devemos educar, e nós nos nossos ambientes, o que temos que fazer é isso. Temos que fazer de uma forma que é, na minha perspectiva, eu já andei pelo mundo, fui para um país ortodoxo, 99% ortodoxo, e toda a gente dizia, agora o que é que vais fazer? Vou à procura de uma igreja católica, quer dizer, não é? É o nível que eu vou fazer. E foi o que fiz, mal lá cheguei. Perguntei, onde é que é uma igreja católica? Lá me explicaram onde é que era. Este agora levei-me à missa que eu não saía. Não sei andar de carro aqui na cidade e tal. E portanto fui à missa. E a partir daí, todos os domingos ia à missa. Não é? E esta é uma forma de tu evangelizares. Não sabes a língua? Olha, faz gestos. Não é? Pois. Porque nós temos outra questão que é,
muitas vezes falamos muito e nos ambientes e em relação ao futebol. Vou dar um exemplo concreto. Há, obviamente, que todos os artistas, e está aqui uma grande artista ao meu lado, e, portanto, todos os artistas, todos eles, por sem exceção, há sempre alguma superstição. É sempre, eu também tive, antes disto, de um curso cristão, também tinha muitas. Eu conto-vos uma, se quiserem, que uma vez, quando comecei a treinar o Estoril Praia, usava umas calças de fazenda e um casaco de fazenda mesmo. E era inverno, e comecei a treinar e começou-me a dar sorte. E então andava sempre com aquilo, andando sempre com aquilo, E chegou o verão e era um calor que não se podia, e eu sempre com aquilo. E a equipa subiu divisão, e eu achei que era do casaco e das calças. E pronto. E no ano a seguir fui para a primeira divisão. Então, primeiro jogo, perdi. Sorte a minha, que pelo menos era calor na mesma, já não usei mais aquele casaco nem aquelas calças. E portanto, usei-o de fato. Mas tive azar, perdi também. E ao terceiro jogo voltei a perder. E pensei assim, pai, para com isto, senão não tens dinheiro nem para a roupa, não é? Portanto, o melhor é parar com estas superstições. Mas o que é normal é que todos têm superstições. Mas isso faz parte do cotidiano da nossa vida. Meus amigos, quantas vezes eu vi a Fátima, aqui, esta terra da mãe, quantas vezes eu vi aqui trocar o chouriço para um porco? Durante muitos anos. Quantas vezes eu vim aqui pedir à senhora para me ajudar a ganhar um jogo, ou para que eu passasse no exame, e que se isso acontecesse eu vinha cá pôr uma vela? Isso está errado? Não está errado. Mas isto, sinceramente, quando a gente olha agora com o espírito que temos atualmente, dizemos, pá, isto não vale. Mas não podemos com isto dizer que todos os que fizemos, ou aqueles que fazem, que isso está errado. Não está, porque isso é uma ligação à mãe. Eu, se hoje tenho alguma ligação, foi ela também. Porquê? Porque os meus pais nunca tiveram prática da igreja, nunca tiveram nada dessas coisas. Puseram-me na catequese, mas eu também fui rápido a despachar-me. Fiz a primeira comunhão e a segunda, depois zanguei-me com o Paulo, que era o meu catequista. Eu nunca percebi porque ele se chamava Paulo, hoje por acaso sei, depois de ter feito um curso de standard, percebi logo, olha, tinha mesmo que ser Paulo o meu catequista. Pronto, zanguei-me e fui-me embora, fui à procura do futebol. E portanto, estas coisas acontecem, mas não quer dizer que a semente não esteja lá, porque a partir do momento do batismo, a semente está lá sempre. E depois, como é que ela se vai desenvolver? Nenhum de nós sabe. Isso é impossível a gente crer. Eu agora em França, quando foi o Campeonato da Europa, eu vou contar duas pequenas passagens só de futebol, só para... Quando eu fiz o curso de standard, eu tinha uma força que eu vou dizer, não, hoje eu sou um gatinho. Naquela altura era um gato a sério, um leãozinho. E então eu saía só querer evangelizar, eu evangelizava em tudo o que era sítio, não é? No hotel, e então aqui alguns que eu levei um curso de cristandade, eu e a minha amiga Beatriz, e aquilo era um massacre que a gente dava a eles. E depois, no futebol, pensava, mas como é que eu vou fazer no futebol também? E fui treinar o Estrela da Amadora. E eu só pensava, como é que eu faço? Mas obviamente que é uma coisa que, nessa altura, eu não tinha tanto respeito, mas acho que depois, noutra passagem, direi de outra forma. Então pensei assim, bem, tenho que fazer qualquer coisa. E um dia vinhamos aqui a caminho, íamos para o norte, para jogar no norte e parávamos sempre nas bombas da gasolina. E eu disse ao chofer da caminhonete, olha, agora você ali, começámos a subir, ali à direita tem lá uma placa que diz Fátima. E você agora vai para lá. E a gente vai tomar café lá. Ele disse assim, mister, então vamos perder uma data de tempo para ir tomar um café a Fátima. A gente para ali nas bombas da Leiria. E disse, quem manda sou eu, portanto vá, siga. E assim foi, viemos aqui ao santuário, eu dei 20 minutos a eles para tomar um café, aos meus jogadores, eu fui sozinho ao santuário. 3 anos e meio depois, metade da equipe foi ao santuário. Mas mais do que isso, é que às vezes não é preciso falar muito, mais do que isso, é que depois quando eu me fui embora e ia para o Porto, fizeram uma festa a mim, ao meu adjunto, e aí eles ofereceram uma garrafa de vinho do Porto muito bonita, não é vinho do Porto, aquelas de licor, que a gente faz, cristal, não é? Cristal. E eu pensava assim, a minha mulher vai ficar toda contente com uma garrafinha destas para pôr o licor e tal. Bem, pois, mas a vida era uma imagem da Nossa Senhora de Fátima. E agora, no Campeonato da Europa, eu todos os domingos fui à Eucaristia, como sempre. Tenho destas que as coisas são como são eu. Perguntei em Marco Assis onde é que havia uma igreja católica onde eu pudesse ir à Eucaristia, e eu e 2 dos meus adjuntos, 3 que vão sempre comigo, fomos à Eucaristia. A primeira vez já estávamos lá os 4 e estava lá mais um casal português, acho eu. Ao fim daquelas 4 ou 5 semanas que eu tive em Marco Assis, e que sempre fui à Eucaristia ao domingo, já estavam ali uns 40 portugueses à vontade.
E no último dia, inclusive, tiraram fotografias comigo. E então achei muita piada porque eu estava a ver televisão e vi eles a entrevistarem lá, os canais de televisão a entrevistarem, e um deles apareceu a dizer: tenho aqui uma fotografia com ele, ele foi à missa hoje para ganhar. E eu disse: graças a Deus, graças a Deus. Mas o que eu queria contar é o seguinte: nesse dia o Evangelho tinha uma passagem que dizia: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E eu pensei assim, eu estava na cama e ia dar a palestra a seguir para o jogo, tática, essas coisas, eu sempre antes, porque caiu uma chave, né? Procuro uma chave de motivação, e eu estava deitado e pensei assim, está aqui a chave. E então, antes dos jogadores chegarem, escrevi: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E quando eles chegaram, eu disse: olha, meus amigos, está aqui a chave para ganharmos isto. Para sermos campeões da Europa, está aqui a chave. E quando olhei, metade deles sabia exatamente aquilo que eu estava a dizer. Exatamente. E a gente pensa que a maior parte deles não sabem nada, nunca leram a Bíblia, nunca ouviram os Evangelhos. Não é verdade. Não é rigorosamente verdade. Agora, como é que cada um dos nossos ambientes, nós falamos sempre, claro que num lado, no outro, há sempre zonas mais fáceis. Mas eu vou acabar agora mesmo, porque eu se não começo a falar muito, depois não paro. Há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, e que eu hoje de manhã voltei aqui a ouvir, e que é bom que a gente reforce. Qual é o carisma do nosso movimento? Eu vi os velhos, os idosos, que eu não gosto muito da palavra velhos, mas os idosos, quando eu cheguei lá à aldeia de Cascais, sempre me disseram: não pesques no aquário, não pesques no aquário, não pesques no aquário. Porque este é um momento de saída. E o que é que o Papa Francisco, a primeira frase que eu ouvi aqui hoje de manhã, disse o Papa Francisco a dizer: guiado pelo Espírito Santo, sai, vai ao encontro deles. Isso é que é o nosso movimento. Vamos ao encontro deles. Agora, como é que a gente quer o encontro deles? Se a gente achar que os ambientes são hostis, se a gente achar que os ambientes não dão, é muito mais cómodo ir dentro da igreja, claro, é muito mais cómodo ir ao aquário. Estão ali à nossa mão, não é? Vão-nos conhecendo, claro, não nos vão rejeitar, nós não vamos ter esse sentimento de ser rejeitados, ou das pessoas nos poderem dizer coisas. Agora, há que ter respeito pelos outros, sim, e é fundamental termos respeito pelos outros, mas em primeiro lugar é fundamental ter respeito por nós próprios, como ele dizia, por nós próprios. Então nós tivemos esta alegria imensa de conhecer o Senhor, e agora o quê? Fazemos como aquele da parábola dos talentos que escondia o dinheiro debaixo do chão? Ou vamos pôr a render? Ou nós queremos isto só para nós? Não me levem a mal, parecemos os Jeovás, que só vão 144 mil que vão ser safos. Eles esqueceram-se de ler o resto, é que vai lá uma multidão a seguir. E nós fazemos parte disto. O que nós acreditamos desde o curso de cristandade é da bem-aventurança eterna. É chegar lá, é estar lá. Até não temos que levar os outros connosco. É fácil? Não. Claro que não é fácil. Mas não é fácil para ninguém. Agora, imaginem para mim. Olha tudo para mim como se fosse maluco às vezes, não é? Claro que não é fácil. Mas depende de nós. Depende de não termos vergonha de nós. Eu, quando comecei a ir à igreja, nos primeiros tempos comecei a ir antes do curso de cristandade, um ano antes, os amigos meus que iam à minha casa, se eles eram, e tenho muitos, ateus e agnósticos, muitos amigos, que vão à minha casa e que passam férias comigo. Portanto, estou à vontade. Mas nessa altura, o que é que eu fazia? Eu não ia ao domingo à missa. Porquê? Não vou deixar este meu amigo, ele não vai à missa, vou deixá-lo aqui sozinho em casa, que chatice, não posso. Fica mal e tal. E depois fui fazer o curso e pensei assim: isto é maluco. Não, eles ficam em casa, mas eu vou à missa, porque eu tenho que me respeitar a mim próprio. Eu ao domingo vou à Eucaristia. E, portanto, toda a gente vai à minha casa sabe que eu ao domingo vou à Eucaristia. Eles não vão, fiquem em casa. Qual é o problema? Mas isto é motivo para debate. Porque depois é muito ótimo. Isto é ótimo, porque a gente acaba por depois discutir estas coisas e falar porquê, porque não. E às vezes assim lá se chega. Bem, vou passar, senão...
José, nós sabemos que os realizadores de televisão, não só, e neste meio que tu te moves, as audiências, ou melhor, as audiências têm sempre, ou eles têm sempre como objetivo as audiências. E por vezes há conteúdos que vão contra algumas ideias, por exemplo, piadas de má qualidade, etc. Enquanto atriz, a lidar neste mundo e no dia-a-dia, como é lidar com isto, em termos destas situações? Lidar com estas questões que às vezes, por uma questão de uma emissão, numa gravação de uma novela, enfim, há conteúdos com os quais às vezes há mais dificuldade ou não de se lidar. O ator lidar com esses conteúdos? Não sei, eu não faço nada contra a minha vontade, por isso eu não trabalho assim muito, porque há coisas para as quais me convidam e eu tenho que recusar, porque não está dentro das minhas convicções, não é? Portanto, eu não tenho muito esse lado, não sei se há pessoas que fazem das tripas corações para fazer algumas coisas, não sei, eu não faço mesmo, por exemplo, publicidade, não faço. Isto é a autenticidade sempre na pessoa, com os valores. Não, temos que ter. Não, esse é um princípio que nós temos que ter, não é? Que eu gosto de ter e espero continuar a ter. Que é não ir contra o meu princípio, a minha vontade, o meu desejo. Não. Por isso não. Adelaide, o Papa Francisco, na exortação apostólica A Alegria do Evangelho, diz que, no número 205, diz isto: a política é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. É assim? Essa é uma questão que me levou muito a refletir, porque eu não disse há pouco, mas eu fui até há pouco tempo Presidente da Câmara de Porto Alegre, durante 10 anos consecutivos. E foi exatamente nessa altura, quando estava a fazer o meu curso, foi feito este desafio para eu integrar uma lista como independente ao município, portanto, ao município de Porto Alegre. E há duas pessoas que são culpadas disto. Um é o Papa Francisco e outro é o Dom Francisco Serra Coelho, que na altura era o nosso diretor espiritual, portanto, desse curso. E eu achava que havia aqui uma incompatibilidade entre ser-se político e, ao mesmo tempo, ser-se cristão. E isso obrigou-me, portanto, a refletir muito e a estudar e a trabalhar e perceber exatamente o que é ser-se um autarca. E ser-se autarca é servir os outros. E essa é, de facto, a missão de qualquer cristão. Ser autarca é ser um gestor de recursos humanos e de meios, e pôr ao serviço da comunidade. Qualquer autarca tem como objetivo dois grandes desideratos: a qualidade de vida das suas populações e o desenvolvimento do seu território. E tem que servir, e tem que estar focado sempre numa coisa: é que a pessoa humana tem que ser sempre o princípio, o sujeito e o fim. Nós, enquanto decisores políticos, devemos obedecer. Não se manda, obedece. Obedece àquilo que são os valores cristãos, obedece àquilo que são os valores universais, porque os valores cristãos são os valores universais. Agora, pôr isto em prática é que às vezes é difícil. O mundo da política, obviamente que a política em si, o conceito que nós temos da política é algo que é uma coisa boa. É esse conceito que o Papa Francisco fala. Mas nós sabemos que no mundo da política as coisas não são assim, tão fáceis, tão lineares, e que costumamos, portanto, estar constantemente a ser confrontados com situações que podemos resvalar rapidamente se não estivermos constantemente focados. E daí penso que é muito importante termos, de facto, ajuda. E essa ajuda nós vamos buscá-la aos nossos amigos, à nossa família. A família é, sem dúvida, aqui muito importante.
porque ao fim e ao cabo nós o que fazemos na nossa família é dar amor. E aqui é transpor aquilo que fazemos na nossa família para uma comunidade mais lata, enquanto autarca. E é passar esse amor para as pessoas. E como é que isso se faz? E aqui é que é a dificuldade às vezes entre aquilo que nós aprendemos, que é a informação e o conhecimento. E o conhecimento é exatamente pôr a informação em prática, mas de forma eficaz, aproximando-nos das pessoas. É ao mesmo tempo estar próximo delas e respeitá-las na sua dignidade. É ao mesmo tempo preservá-las. Eu fui confrontada logo no meu primeiro ano, enquanto autarca, com uma situação que não deseja ninguém. Uma situação muito complicada. Há um acidente, eu sou acordada logo de manhã, no domingo, e em que há um acidente perto da Sertã, de uma excursão, em que morrem 10 dos meus concidadãos, 10 dos portalegrenses. Nós, Porto Alegre, é uma comunidade pequena. A cidade tem 15 mil habitantes, o concelho tem 25 mil. Não havia ninguém que não conhecesse as pessoas. Houve famílias completamente destroçadas, pais, mães. Competia-me a mim, enquanto autarca, enquanto gestora, enquanto responsável pela proteção civil, dar essa notícia às pessoas. Vocês sabem a aflição que é eu ter nas mãos o papel com os nomes das pessoas a quem tinha que dar a notícia. A aflição que é ter à frente de nós 80 pessoas olharem para nós, que eram os familiares. E como é que nós preservávamos ao mesmo tempo a dor, a angústia, o sofrimento. E ao mesmo tempo tínhamos uma sala ao lado, com mais de 20 jornalistas que querem ver as pessoas e que querem explorar toda essa dimensão. Como é que nós equilibramos estas componentes? E esta foi, de facto, uma das grandes provas que Deus me pôs. Põe-nos à prova constantemente para tentar perceber como é que nós ultrapassamos. E digo sinceramente, foi mesmo Ele que me ajudou nesta altura. E lembro-me e graças a Deus estou numa paróquia em que tanto o Sr. Bispo Dom Antonino como o Cônego Emanuel são pessoas extraordinárias, assim como também a Lucília Miguel, que está aqui, que faz parte também do secretariado, a quem eu agradeço imenso, o apoio todo que nos deram, porque é nessa altura que nós precisamos, portanto, da comunidade. Nós não conseguimos trabalhar sozinhos, ninguém faz nada sozinho. E temos que nos centrar exatamente naquilo que é essencial. Eu hoje dizia-se isso, hoje aqui de manhã. Há coisas que são acessórias e esta é essencial. É preservar a pessoa na sua grande dimensão, na dimensão humana. É humanizar a própria vida humana. E humanizar a própria vida humana é colocarmos na posição do outro, empatizar com o outro e colocarmos e dizer assim, se eu estivesse daquele lado, o que é que eu gostaria que me fizessem? E ao longo destes 10 anos houve vários embates. Há alguns que, evidentemente, são mais fáceis de ultrapassar. Há pouco falava-se nos obstáculos. Muitas vezes é difícil estar numa Assembleia Municipal e perceber que do outro lado existe a mentira. Mas nós temos que ser coerentes, temos que, de facto, ter um compromisso com aquilo que é a Igreja, porque nós somos Igreja. E, portanto, como tal, devemos pensar essa mensagem, mudar alguns hábitos. Ainda ontem eu confessava, uma das coisas que me repugnava era quando chegava a altura do Natal, todos os autarcas oferecem, todas as câmaras oferecem cabazes. E todos me diziam, o Presidente tem que ir entregar os cabazes. Não, eu não tenho que entregar cabazes. Peço imensa desculpa, isso é uma obrigação da Câmara, é uma competência, está lá nas nossas competências. O dinheiro não é nosso, é de todos nós. E, portanto, são os técnicos que devem fazer isso. Sim, senhora, aparece o título, a Câmara de Porto Alegre entregou não sei quantos cabazes, mas não temos que tirar fotografias com as pessoas, não temos que as rotular, não temos que pegar naquilo que é a fragilidade dos outros para nos autopromovermos. E na política há muito isso. E há constantemente a tentação de resvalarmos para essas situações. Nunca ninguém me viu entregar uma casa
Nunca. Lembro uma vez um senhor secretário de Estado foi inaugurar umas casas que nós tínhamos, portanto, recuperado, e eram para ser entregues nesse dia. Ele perguntou onde é que estão as pessoas, e eu digo, não, não estão aqui, de modo algum. O senhor secretário de Estado, eu entrego-lhe as chaves, o senhor entrega ao chefe de divisão. O chefe de divisão, na segunda-feira, isto foi num fim de semana, na segunda-feira irá entregar as casas às pessoas. Não temos que nos autopromover a partir daquilo que é as fragilidades dos outros. E é essa a nossa missão. E é assim que se consegue também passar a palavra de Cristo, que ao fim e ao cabo é amor, é dar dignidade aos outros, é empatizar com os outros, é estar próximo dos outros, é ajudá-los a ser felizes. Agora digo-vos, orgulho-me imenso, olhando para trás de todo este percurso, no sentido de que aquilo que fiz voltaria a fazer. Haveria algumas coisas, se calhar, que modificaria, provavelmente sim, mas no sentido de que sempre tentei preservar as pessoas, no sentido de estar sempre próximo delas, no sentido de fazer sem que isso me trouxesse para mim o sentido de que me estava a autopromover. É o tal anjo que hoje de manhã se falava. O anjo tem que ser leve. Nós temos que passar despercebidos. Não nos podemos, de facto, pôr em bicos de pés. É isso que Deus, de facto, nos pede. É ajudar os outros de forma, de facto, abnegada, de forma, portanto, altruísta. Não é fácil. Eu estou a dizer isto e parece que é muito fácil. E muitas vezes nós somos tentados constantemente, principalmente as reuniões de Câmara, nas Assembleias Municipais. Muitas vezes me atacaram. Há uma coisa que sempre fiz, foi assumir aquilo que sou. Sempre assumi, em todos os meus discursos, no Dia da Cidade, que é em maio, eu começava exatamente por dizer que era o Dia da Cidade, 23 de maio, mas que era também o mês de Maria. Sempre assumi, e é isso que nós devemos fazer, é assumir. E quando assumimos, digo-vos, é um sentido de liberdade e de libertação muito grande. E muitas vezes o que eu vejo à minha volta, muitas pessoas que se dizem cristãos, católicos, é que têm medo de se assumir. E nós não devemos ter vergonha daquilo que somos. Devemos nos assumir. Devemos, de facto, assumir aquilo que somos. E quando o fazemos, quando damos este passo, digo, sentimos-nos muito, muito bem. E sempre tudo aquilo que fazemos por bem, de facto, é uma verdade. Nós recebemos em dobro. Pois, a questão é que nós estamos aqui há 1 hora e tal a falar já, e não me parece. E vamos ter que terminar. Eu ia pedir só a cada um, sim, mas tinha que ser num minutinho, uma experiência qualquer que queiram partilhar, ou uma mensagem, mas tinha que ser assim uma coisa muito rápida, porque senão as outras pessoas que vinham a seguir vão-se embora e depois não. Está bem? Vamos começar por aí para chegar até aqui. A experiência foi-me pedido para falar no ambiente de trabalho, que é um ambiente. E eu só queria dizer, eu quero ver se sou muito rápido, embora a minha dificuldade assim o permite mesmo. Eu, quando fui para o meu local de trabalho a primeira vez, eu também queria deixar aqui isto. Numa entrada depois de férias, entrei na fábrica e vi lá uma menina. E eu fiquei, mal abri a porta, a mensagem é esta, mal abri a porta e vi lá uma menina a primeira vez e disse para com o meu íntimo: menina bonita, ali está, que é hoje a minha mulher. São 53 anos, eu tinha que contar, porque isto é uma parte da história da minha vida. São 53 anos a trabalhar na mesma fábrica. Daria muito tempo, meus amigos, estarmos aqui a falar de várias fases desse trabalho. Namoramos e eu tinha 18 anos, ela tinha 17 e nós casamos.
Por isso é que eu vos disse no início que dou muitas graças a Deus por ter a Amélia como minha companheira, que me tem ajudado muito a ser homem, e ajudou muito a ser pai e agora a ser avô. E olha, meus amigos, durante estes 53 anos, tudo que se passou, eu fiz o meu cursilho, não era ninguém cursilhista na fábrica, é uma mensagem, Mota, que acho que é muito importante, não era, porque é o ambiente onde nós estamos, meus amigos, é o ambiente onde nós estamos. Eu entrei lá, depois do meu cursilho, e foi cedo percebendo que, ó Senhor, este é um ambiente, e foi aos poucos, não foi com muita pressa, não, foi aos poucos, manifestando, dizendo às pessoas para irem viver esta experiência. Há um diretor, há um padre que diz muito, ir ali à Casa de São Paulo para fazer uma experiência com Cristo. Eu não quero dizer o nome dele, que posso dar aqui. A fazer uma experiência com Cristo. E olha, meus amigos, foi aos poucos, naquela fábrica. Hoje é uma fábrica pequena, uma fábrica familiar, mas hoje somos 2, 4, são quase todos cursilhistas. E olha, para esta fábrica permanecer estes 53 anos, eu não tenho dúvidas mesmo nenhuma, meus amigos, que Deus está ali, o Espírito Santo atua ali. Porque todos têm esta consciência da tolerância uns com os outros, nos momentos menos bons e até nos momentos de alegria. E só para terminar, amigo Mota, que isto é muito importante, meus amigos, nos vossos trabalhos, onde vocês estáis, pedem ao Espírito Santo, e Ele atua. Eu saio da minha casa para o trabalho e venho a rezar, olha, venho a rezar para o movimento, venho a rezar para rezar pela minha coordenadora, venho a rezar por várias situações e pedir ao Senhor que nos ajude naquele dia de trabalho. Para todos, para os colegas de trabalho, para todos. E olha, eu muita coisa teria a contar nestes 53 anos, porque foram fases de alguma dificuldade, mas o amor a Deus, ali, naquele trabalho. Eu vou terminar vendo, porque chego ali à Consolata, que é onde estamos hospedados, e há lá uns painéis, e um diz assim, e já lá passei 4 ou 5 vezes, e olho para lá e paro e leio aquilo, e diz assim: sempre procurei na minha vida dar o amor de Deus às pessoas. Oh, Mota, eu termino aqui, senão... Eu também teria imensas coisas que contar. Pronto, aqueles que me conhecem de Lisboa sabem também a minha experiência também em missão. Já fiz 15 experiências diferentes. Eu, um mês de férias, aproveito, pronto, agora tenho outra missão diferente, estar com os meus pais, que a minha mãe tem demência, mas tenho ido 15 experiências em missão e em diferentes países, desde a Índia, Brasil, Equador, Moçambique, Madagascar, pronto. Mas como enfermeira, a única coisa que queria ressaltar era que, porque outra coisa que também tinham falado era um bocadinho as dificuldades de hoje em dia, e uma coisa que me marcou muito estes últimos tempos, o testemunho de uma enfermeira que trabalhava numa clínica abortista, uma espanhola que se convertiu. E então, para mim, como profissional, tudo isto da eutanásia, do aborto, etc., se fala muito da proteção de animais. Eu fico triste porque se vê mais pessoas a passear os cães que a passear crianças por aí, e se gasta muito mais dinheiro nisso que nas crianças abandonadas, ou apoiar aquelas mães que querem abortar. E então, como é que ela falava de que a criança dentro do ventre da mãe foge quando alguém rompe esse espaço e vai desgarrando a pouco e pouco e mata, não é? Porque o objetivo E então, esta conversão, como é que uma pessoa enfermeira pode apoiar isto, que são assassinato e morte. Quando se matam quando se fala do aborto, se fala que é um dever, não, que é um direito, isso, e quando se matam os touros ou outra série de animais, ou não sei o que, é um delito, etc.
E então, pronto, como enfermeira, a defesa sempre da vida, mas também nunca levar ao encarnizamento. Há muitas vezes que se faz excessivamente. A morte é um processo, a todos nos chega, e então também ser capazes de descobrir que a pessoa já chegou ao seu fim e deixar morrer em paz e em liberdade, sem aquela coisa de fazer e máquinas, etc., quando já digo, nem fomentar, nem matar a pessoa, porque já não... Isso, nem também esse encarnizamento terapêutico de fazer e agora pôr de máquinas e picar e fazer. Pronto, ser capazes de aceitar a morte, porque ninguém quer que as pessoas morram com eles, e também os próprios nós dos nossos, não é? Separar-nos deles, mas deixá-los partir em paz e saber capaz de acompanhar este momento e este fim que nos chegará a todos. Eu não ostento a minha fé, mas também não a escondo. E é uma coisa recente, eu despedir-me das pessoas dizendo até amanhã, se Deus quiser, e digo sempre. A partir do primeiro dia que comecei a fazê-lo, digo sempre. Não sei se tem 2 anos, se tem 3, não tem muito tempo. Acontece que quando eu tenho gravações de alguma série, alguma novela, num palácio, um solar, uma coisa qualquer, que tenha uma capela, eu vou para a capela, aviso o segundo assistente, que é quem nos vai chamar para irmos para o platô gravar, e aviso assim: olha, se precisarem de mim, eu estou na capela. E pronto, e tem sido sempre assim, eles vão me chamar à capela. Nesta última novela que eu fiz, aconteceu uma coisa que eu acho que era de uma enorme ternura. Esse segundo assistente, um rapaz novo, cheio de piercings, todo ele marcado, assim, e vou dar com ele à espera que eu acabasse a oração. Não me foi chamar, não quis interromper a minha oração. Eu achei aquilo tão bonito, e foi sempre assim, durante a novela toda. Eu tinha que estar sempre com atenção, porque depois estava à minha espera no platô, e ele estava à espera que eu acabasse de rezar para me levar. E, portanto, é esta a história. Acho uma ternura. Vamos lá ser rápido, não é? Duas questões muito rápidas. Primeiro tem a ver com a morte, que foi um assunto que aqui já foi tratado 2 vezes, que é pela enfermeira, que é um trabalho super difícil, é a única coisa que eu não sou capaz de fazer, que é ser visitador do hospital, não pelas crianças, pelos pais. Tenho muita dificuldade, todas as vezes que experimento desisto, mas tem a ver com a morte também dos pais. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, depois de um curso de cristandade, foi a doença do meu pai. Eu, se não tivesse feito um curso de cristandade, tinha sido, nem sei, era uma maior amiga, portanto teria sido um trauma brutal para a minha vida. Nem sei o que teria acontecido, não sou capaz de o descrever agora, porque felizmente e graças a Deus eu tinha feito um curso de cristandade. E o meu pai entrou num processo muito rápido, doença terminal, muito rápida, e eu, minha mulher diz sempre que eu tenho muita fé, ela tem muito mais fé que eu, na realidade, e eu que também tinha, às vezes agora já tenho menos, mas tinha esta vaidade, que era um homem de fé e tal. A gente somos sempre muito orgulhosos de nós mesmos e convencidos. Eu gostava muito de pedir ao meu pai, nunca tinha comungado, nunca tinha feito nada disso. O meu pai foi à igreja muitas vezes porque tinha 100 afilhados de casamento, 100 de batismo, portanto eu teria ido lá muitas vezes à igreja. Mas eu não era capaz. Eu dizia à minha mulher: eu gostava tanto que o meu pai recebesse o sacramento da Santa Unção. E não era capaz, porque lá no bairro da Panha de França, onde eu nasci, diziam que era o sacramento da extrema unção, não é? Então, quando a gente dizia às pessoas para ir ao padre para receber o sacramento da extrema unção, o que é que eles pensavam? Pronto, é um balde de caldo, 2 badaladas e lá vai ele, não é? E eu só pensava assim: se eu vou dizer ao meu pai para receber o sacramento da Santa Unção, como é que eu vou explicar? Ele acha que eu já estou a dizer: olha, estás despachado e tens de ir embora, não é? Então não era capaz. E um dia eu fui jogar ao norte, e quando cheguei a casa, eu fui dar um beijo ao meu pai,
E ia para o quarto e eu ouvi o meu pai a dizer, o meu pai que falava já uma voz muito sumida, o meu pai disse assim: ó Gui, já disseste ao Fernando que eu estou bem? E eu disse à minha mulher: o que é que se passa? Mas o meu pai está a dizer que está bem, então, mas o que é que aconteceu? Ele disse: não, eu falei com o Padre Raul veio cá, o teu pai confessou-se, recebeu o sacramento da Santação, o teu pai comungou. 2 dias depois, o meu pai pediu-me para ele dar a oração do sacramento que o padre tinha deixado, foi para o hospital e já não voltou a casa, foi para o céu diretamente. Foi mesmo à última da hora. Portanto, vale sempre a pena. Vale sempre a pena. É mesmo à última da hora, mas até à última da hora vale sempre a pena. Portanto, nunca nos esqueçamos disso. Nós, obviamente, nós cristãos temos esta fortíssima convicção, mas para aqueles que não têm, vale a pena sempre lutar para que isso possa acontecer, para que eles possam chegar lá acima também, e não só nós. E para terminar, mesmo queria-vos agradecer muito do fundo do meu coração este momento, porque há muito tempo que eu estava numa loteria. Fui para a Grécia, depois a gente esquece, depois acha que é frio, que é sol, que é chuva, que é não sei o quê. A gente arranja sempre uma série de desculpas para não ir à loteria, para não ir a isto, para não ir àquilo. Eu, que durante anos e anos nunca faltei uma loteria, tive 3 anos no Porto, nunca faltei uma loteria. E o que é verdade é que agora não vou. Portanto, eu não posso queixar de vocês, eu tenho é que me queixar de mim. Se nós queremos fazer alguma coisa, isto é um pedido que vos faço. Se nós queremos fazer alguma coisa, comecemos por nós próprios. E em vez de arranjarmos desculpas, vamos à procura deles. Eu há anos que não vou buscar ninguém, mas garanto-vos que vou começar a ir outra vez. Eu vou buscar outra vez. Vamos a eles. Cristo conta connosco. Vamos a eles. Eu, para terminar, dizia só mesmo que a vida tem altos e baixos. Eu estava a ver aqui, acabaram de me oferecer este livrinho, e estava a ler a dedicatória, e que diz exatamente que o mundo da política é uma aventura e ao mesmo tempo um purgatório. E de facto é capaz de ser assim, mas há um mal que nós temos que de facto ter como objetivo e em vista é a nossa missão. E a nossa missão, de facto, é melhorar a vida dos outros. E Deus é amor. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é espalhar amor. E fazer aqui, como também o meu colega de painel disse, ir à procura das pessoas e passar essa mensagem. Obrigada. Eu quero agradecer a todos, então, de facto, a vossa disponibilidade de estar aqui. Vamos terminar isto. Desculpem lá a falta de jeito para estas coisas, mas nós hoje de manhã estávamos aqui a falar e foram levantadas muitas questões e à procura de soluções, à procura de respostas e de tudo isto. E elas apareceram agora aqui tarde, muitas destas respostas, que é, qual é a resposta para tudo isto que nós temos vindo a falar? De facto, e por aquilo que eu vi, não é falar de Cristo, é viver Cristo, é viver a centralidade de Cristo na vida de cada um. E esta é a resposta, e esta é a nossa identidade, a identidade do MCC. Obrigado.